A derrota de Viktor Orbán na Hungria representou um golpe significativo para a estratégia de influência de Vladimir Putin na Europa Central e Oriental. Após 16 anos no governo, o primeiro-ministro húngaro, conhecido por sua postura pró-Rússia e por atuar como principal obstáculo a iniciativas da União Europeia e da OTAN em apoio à Ucrânia, foi derrubado nas eleições parlamentares de 12 de abril. O partido de Orbán, Fidesz, sofreu uma derrota esmagadora para o TISA, liderado por Péter Magyar, um ex-aliado que se tornou seu principal adversário. Com alta abstenção histórica e insatisfação popular acumulada, os eleitores húngaros rejeitaram o modelo autoritário e populista que Orbán cultivava, marcado por corrupção endêmica, controle da mídia e políticas econômicas questionadas. A vitória de Péter Magyar, que prometeu reformas pró-europeias, anticorrupção e maior alinhamento com Bruxelas, ou seja, a OTAN, sinalizava o fim da era Orbán e, consequentemente, a perda de um dos aliados mais fiéis de Putin no continente europeu. Orbán não era apenas um líder nacionalista, era o principal vetor de influência russa na União Europeia. Durante anos, bloqueou ou atrasou pacotes de sanções contra Moscou, vetou auxílios militares à Ucrânia e manteve canais abertos com o Kremlin, inclusive criticando publicamente as políticas ocidentais em relação ao conflito. Sua proximidade com Putin era vista como estratégica. A Hungria, membro da União Europeia e da OTAN, servia como ponte para narrativas russas no coração da Europa, enfraquecendo a coesão do bloco. Com a ascensão agora de Péter Magyar, espera-se uma reorientação rápida, maior integração europeia, redução de laços com a Rússia e alinhamento às posições majoritárias de Berlim, Paris e Varsóvia. A derrota não decorreu de uma guinada ideológica súbita dos húngaros, mas de fadiga com o isolamento econômico, inflação persistente e o desgaste de um sistema percebido como autocrático. Putin, portanto, perde não apenas um parceiro retórico, mas um instrumento prático de divisão interna na Europa, inclusive na OTAN. Poucos dias depois, no entanto, o cenário europeu reservou a Putin uma compensação inesperada na Bulgária. Nas eleições parlamentares do país de 19 de abril, Rumen Radev, ex-presidente e figura declaradamente pró-Rússia, obteve uma vitória avassaladora com seu partido Bulgária Progressiva, conquistando cerca de 44,6% dos votos após contagem parcial de 60% das urnas, um dos melhores resultados de um partido único em décadas no país. Radev, piloto de caça reformado e eurocético, derrotou coalizões pró-europeias tradicionais como o partido Continuamos a Mudança, Bulgária Democrática, e o partido Gerb de Boyko Borisov, capitalizando descontentamento com instabilidade política, corrupção e crises econômicas pós-adesão ao euro. Sua campanha enfatizou a necessidade de melhorar relações com Moscou, retomar o fluxo de petróleo e de gás russo para a Europa e criticar a dependência excessiva de energias renováveis da União Europeia. Radev posicionou-se explicitamente contra o envio de ajuda militar à Ucrânia, ecoando posições do Kremlin. A Bulgária, membro da OTAN desde 2004 e da União Europeia desde 2007, ocupa posição geopolítica delicada no flanco sudeste europeu, com fronteiras sensíveis no Mar Negro e influência nos Balcãs. A vitória de Radev, embora ele tenha prometido manter o caminho europeu e cooperar em reformas judiciais, abre espaço para uma política externa mais ambígua. Seu perfil, comparado por observadores ao de Orbán em vida, sugere que Sófia, a capital da Bulgária, pode tornar-se um novo ponto de atrito dentro da Aliança Ocidental, questionando sanções, diversificando energia para fontes russas e ampliando narrativas que beneficiam o Kremlin.
O novo presidente Radev celebrou o resultado como vitória da esperança sobre a desconfiança e da liberdade sobre o medo, refletindo um eleitorado cansado de coalizões instáveis e ansioso por mudanças concretas, mesmo que isso implique maior proximidade com Moscou. A comparação entre os dois episódios revela a natureza fluida e paradoxal da influência de Putin na Europa contemporânea. Por um lado, a perda de Orbán priva o presidente russo de seu aliado mais consistente e vocal na União Europeia, um líder que, por 16 anos, personificava a resistência ao consenso atlântico e servia como exemplo para outros populistas. A Hungria, com seu peso histórico e posição central, era um ativo estratégico insubstituível para semear discórdia em Bruxelas e Budapeste. Por outro lado, a ascensão de Radev na Bulgária representa uma reconquista oportuna, um novo simpatizante em um país que, embora menor em população de 6,5 milhões de habitantes, detém relevância geoestratégica no sudeste europeu, próximo à Turquia, à Ucrânia e às rotas energéticas do Mar Negro. Enquanto a Hungria caminha para maior alinhamento ocidental, a Bulgária pode compensar essa lacuna, oferecendo a Putin uma plataforma para contestar políticas europeias de dentro da OTAN e da União Europeia. Essa alternância ilustra a resiliência da rede de influência russa, que se adapta a derrotas pontuais, explorando descontentamentos locais, corrupção, custo de vida, fadiga com a guerra na Ucrânia e ceticismo em relação à integração europeia. Não se trata de uma vitória líquida para Putin. A saída de Orbán enfraquece o bloco pró-russo no Conselho Europeu, mas a entrada de Radev na Bulgária pode equilibrar o jogo, especialmente se um novo líder búlgaro formar governo estável e avance em pautas como neutralidade energética ou oposição a novas sanções. O quadro político europeu permanece em completa alteração, com eleições recentes expondo fissuras que o Kremlin sabe explorar muito bem, principalmente agora com o retorno dos diálogos com Donald Trump, que está em atrito com a OTAN e a Europa. Em última análise, as fissuras na União Europeia e na própria OTAN mantêm naturalmente viva a capacidade de Vladimir Putin de dividir e influenciar o continente. O futuro dependerá da capacidade da União Europeia e da OTAN de responder a essas dinâmicas com unidade, mas o campo geopolítico, mais uma vez, mostra a influência russa na Europa, que não desaparece, apenas se reconfigura com os novos movimentos. É sempre uma honra trazer análises e conteúdos exclusivos para vocês. Por isso, conto com seu apoio, doando qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.